Se você é interessada pelo ocultismo e pelo sobrenatural, esse vídeo é pra você, porque eu também era, e eu passei a minha adolescência inteira no Pinterest, consumindo muito conteúdo de bruxaria, de tarô, signo, adivinhação e coisas relacionadas a mexer com as forças da natureza. Eu também praticava muito a lei da atração e eu lembro que de todos os elementos, esse é o que mais funcionava, porque eu era uma pessoa, apesar de interessada, eu era muito sem fé. E a lei da atração ajudava eu a praticar a minha fé. Eu não tô aqui pra te falar que essas coisas não existem, porque todas elas são reais. Eu entendo exatamente porque você se interessa por isso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quanto mais eu fui entrando nesse mundo, eu me tornava uma pessoa mais agressiva, mais sem paciência. Eu me sentia atormentada e facilmente irritada por qualquer coisa. Tinha medo de fazer as coisas sozinha. No fundo, eu só queria entender mais sobre mim mesma. Eu queria ser capaz de me amar, ser capaz até mesmo de amar os outros, de me sentir bem comigo mesma. E com certeza não foi toda essa brincadeira que eu fiz no mundo espiritual, buscando por algum tipo de revelação, tentando manipular a minha realidade ou conseguir benefícios próprios como prosperidade, a garantia de um futuro melhor e de ser vista pelas pessoas de uma forma diferente, que me levaram a um caminho de paz. Nenhuma dessas coisas me trouxe nenhum bom fruto. Na verdade, elas foram só me adoecendo cada vez mais, porque todos nós somos seres com um corpo, uma alma e um espírito. E todas essas partes do nosso corpo foram criadas com um propósito, e elas precisam estar dentro do seu propósito original. E existe um Criador que nos fez com essas vontades e desejos de conhecer as coisas sobrenaturais, justamente porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nós temos uma parte do caráter divino em nós, mas essa parte está corrompida. E o nosso propósito original era estarmos conectados com tudo que vem do alto, com esse mundo espiritual e invisível que a gente não enxerga. E tem um caminho para isso. Se você é interessada por sonhos, por visões, por experiências sobrenaturais, eu te garanto que você vai conseguir tudo isso. Mas só há um caminho para isso, e esse caminho é Jesus Cristo. Se você acredita em bruxaria, você também deve acreditar nele. Todos nós já sabemos que existe um mundo espiritual, que as coisas elas são influenciadas ou pelo bem ou pelo mal. E eu não tô aqui para te condenar pela sua crença, muito pelo contrário, mas para te falar que eu também senti essa necessidade de crer em algo maior que eu, de compreender o que está acontecendo por trás. Eu era uma pessoa muito curiosa e as redes sociais elas foram utilizadas como uma grande armadilha na minha adolescência para eu me afundar cada vez mais. Eu consumia muitos filmes de terror e esses filmes acabavam me atormentando muito. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo comigo mesma. Mas acredite em mim, se você gosta do sobrenatural, o melhor livro que tem para viver o sobrenatural na sua vida é a Bíblia. Eu quero te ajudar a compreender suas próprias emoções, porque foi o que Jesus me capacitou a fazer. E nenhum outro tipo de crença que eu tive durante toda a minha vida. E acredite, eu tentei todas, praticamente todas as religiões. Eu busquei seguir. Eu treinei o meu espírito para sair do meu corpo enquanto eu dormia. E depois eu descobri na Bíblia que Deus, ele nos muda de dimensões e realidades enquanto a gente dorme. E que a gente realmente tem esse poder, mas ele precisa estar conectado à sua fonte original. Por conta de haver um mundo espiritual, de haver o bem e o mal, nós acabamos mexendo onde a gente não deveria. E nós acabamos pagando um alto preço por isso. Eu lutei contra todos os tipos de transtornos psicológicos durante a minha vida inteira. E eu achava que eu nunca ia me sentir feliz, ou ter a possibilidade de viver livre da depressão, da bipolaridade, da ansiedade, do toque. Eu era uma pessoa que acabei desenvolvendo vários vícios. E eu era muito aprisionada em mim mesma, na minha aparência, em que os outros achavam de mim. A última coisa que eu pensava era que Cristo era liberdade, porque eu não cria nele. Mas eu descobri que o pecado onde eu estava, ele me aprisionava. E quando eu conheci a palavra de Deus, eu fui liberta, porque a verdade, ela nos liberta. Eu era literalmente uma pessoa suicida. Eu não tinha nem medo da morte. Eu buscava ativamente coisas que poderiam me fazer morrer. Eu era atraída por tudo que, de certa forma, era obscuro ou estranho. E eu não sabia que isso estava adoecendo tanto a minha alma, porque cada vez mais eu me afastava do Criador, me afastava do propósito original. Inclusive, se você se identificou
com essa questão de identidade, as pressões que a sociedade impõe em mulheres jovens. Desde muito novas a gente sofre pressões que homens não sofrem, e muitas vezes nós somos até influenciadas a se aproveitar do nosso direito de ser mulher para conseguir as coisas de forma mais fácil, a conquistar, a cativar as pessoas e receber benefícios por isso. Mas a gente não precisa de nada disso. A gente não é uma vitrine para se expor na internet. A gente não é um objeto para ser segurado por qualquer pessoa. Na verdade, a gente tem um pai que supre todas as nossas necessidades e realiza os desejos do nosso coração. Olha, desde que eu conheci Jesus, não tem nada que eu tenha pedido a ele e ele não tenha feito. Tiveram somente algumas coisas que eu pedi precipitadamente e que ou vou ter que esperar, ou eu demorei a entender que aquilo não era pra mim e que não fazia mais parte da minha vida. Porque eu conheci algo maior, eu conheci algo melhor. Eu conheci algo que me preencheu. E se você busca esse tipo de preenchimento em qualquer tipo de religião, com qualquer Deus que te peça algo em troca, seja um incenso, seja uma vela, seja sangue animal, seja uma pedra, um mantra, eu quero te dizer, você não precisa disso, você só precisa pedir ao seu pai que ele faz. E eu digo isso do fundo do meu coração, porque quando eu tava perdida no ocultismo e havia buscado por um Deus em todos os lugares, o Senhor se revelou a mim, quando eu menos merecia, quando eu mais estava suja pelo pecado, por um coração completamente revoltado e egoísta, que não amava, não perdoava, que tinha muito ódio, muita ira, e blasfemava muito contra Deus, porque eu realmente era ateu. Eu criei em tudo menos em Deus. Ele se revelou a mim e disse que realizaria os meus sonhos. Como eu disse, eu não tô aqui para negar a existência de outras crenças e religiões, mas eu tô aqui para te alertar que essas coisas, elas vêm com um preço, e ele não é barato. Mas o maior preço, ele já foi pago na cruz, para que você pudesse ter livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. E crer nele é a única coisa que você precisa fazer. Ele é a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Quando Deus veio sobre a minha vida, ele quebrou todo o meu julgamento contra os crentes. Ele quebrou tudo que eu cria sobre mim mesmo, tudo que eu acreditava saber sobre a ciência, sobre a filosofia, sobre coisas contrárias à Bíblia, porque eu não conhecia a Bíblia. E o Senhor só permite com que a gente entenda a palavra dele quando a gente abre o nosso coração, não quando a gente lê com interesse de contrariá-lo ou por arrogância ou para zombar. Ele esconde, porque a sabedoria dele, ela só é dada àqueles que são humildes de coração, e eu não era. Eu quero que você saiba que tá tudo bem se interessar por coisas espirituais. Até porque hoje eu sou visitada por anjos constantemente. Eu ainda não consigo vê-los, mas eu tô no caminho. Eu já sinto e de certa forma eu acabo interagindo, porque eu tenho o favor divino sobre mim. Não são presenças que me trazem angústia, arrepios negativos ou qualquer tipo de tormenta. E você precisa saber que quando Satanás, a serpente, tenta Eva no jardim, ela entra com um engano. Ela distorce a palavra de Deus. Ou seja, ela não nega a verdade, mas ela distorce. A serpente diz que ela poderia ser como Deus, mas ela já era como Deus. Ela já era imagem e semelhança e se vestia da glória de Deus. Mas quando Eva olha para aquilo que Deus já tinha para ela, com a percepção do inimigo, ela passa a achar desejável o entendimento, desejável aos olhos e desejável para se comer, ou seja, corpo, alma e espírito. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Se você buscar em Deus conhecer a revelação do mundo espiritual, você vai entrar nele. E existe uma guerra, não é fácil, não é bonitinho. Quando nós estamos do lado do engano, eles não se revelam a nós como eles realmente são, mas eles se disfarçam de anjos de luz. Porque você tá olhando da perspectiva da serpente. Não é normal ficar vendo vulto, não é normal ficar vendo espírito. Eu via o tempo todo e eu era atormentada por eles. Eu sentia presenças malignas, mas se hoje eu sinto, eu tenho autoridade do nome de Jesus para repreender. E se hoje eu não vejo com aquilo me assustando, mas pelo meu espírito, porque em Cristo o nosso espírito é restaurado, é vivificado e a gente consegue ver as coisas como elas claramente são, sem a distorção. E pode ter certeza que se você gosta do mundo espiritual, você vai querer seguir Jesus. Você vai se encontrar no melhor caminho da sua vida, porque Jesus diz que a gente faria obras maiores que as dele, e ele ressuscitava os mortos. Ele nos deu autoridade para tomar veneno e não morrer. Ou seja, você vai viver muito do sobrenatural e você vai fazer muitas coisas sobrenaturais. É impossível dizer que não há um mundo espiritual, não há um mundo invisível por trás do que a gente está vendo.
Eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar o coração de pessoas que precisam conhecer o amor de Jesus. Se você crê e decidir seguir o caminho certo, o único caminho, porque Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Imagina você ter o dono da vida ao seu lado para fazer e para mover o sobrenatural. É isso que você vai ter. Deus, Ele nos dá o que a gente quer, seja a eternidade separada dele ou a eternidade junto dele. Mas nós não podemos ter os dois. E Deus não divide a sua glória com ninguém. E se você já sentiu no seu coração essa palavra falar com você, com certeza é porque o Senhor vai fazer coisas grandes através da sua vida. E a partir de hoje você não vai se sentir a mesma pessoa. Você não vai mais ser atormentado pelo que você era. Você não vai mais permitir com que essas forças malignas fiquem mentindo e te convencendo de coisas que não são verdade ou de coisas distorcidas. Seus olhos para a verdade vão se abrir. Faça uma oração, sendo sincero ou sincera com Deus. Se abra e peça para Ele te mostrar. Ore o Salmo 91 pela sua vida, para Jesus te guardar, porque eu sei como é ser alguém que se adentrou profundamente no mundo espiritual, com total ignorância e falta de sabedoria. No dia que eu aceitei Jesus, a minha mãe pediu para vir queimar meus livros de bruxaria. E eu tava tão abatida, foi algo tão intenso, porque eu não sabia que ele existia. Ele tinha falado de forma muito profunda comigo. Eu nem conseguia raciocinar direito, eu só falei que sim. Mas eu achava meus livros muito lindos. Eu nunca conseguia abrir um deles, porque a minha mãe orava muito. Eu tentava ler e eu ficava atormentada. Eu realmente não conseguia. Porque se eu lesse, a minha situação ia piorar muito. Eu passei por um processo de libertação durante 6 meses, com o meu corpo expelindo demônios, e eu cheguei a vomitar e a espumar depois do meu processo de conversão. Mas a minha mãe pediu para queimar esses livros. Ela disse que Deus falou com ela e que quando ela estava queimando, ela ouvia risadas e gargalhadas e todos os espíritos que estavam naqueles livros falando com ela, que eles iriam voltar e iriam me pegar, que a minha alma era deles. E ela não estava preparada para isso. Ela não conhecia muito do mundo espiritual e ela ficou com muito medo, não sabia o que fazer. Mas é justamente isso que eles querem mentir, eles querem te enganar, eles querem te convencer de que para você ser alguma coisa nessa vida, você tem que mostrar seu corpo na internet. Você tem que ser durona, você não pode ter o sonho de ser mãe, porque isso é antiquado, ou que você nunca vai ser inteligente o suficiente, que você não entende nada, que suas emoções, elas são como um castigo para sua vida e você não controla os seus próprios pensamentos, você não controla seu próprio corpo, seus próprios desejos, você só se acaba em distrações, em tristeza e angústia dentro de você. Isso tudo tem influência de espíritos. Nada nesse mundo é neutro. Por favor, não queira passar a melhor fase da sua vida tendo seu caráter moldado por quem não te gerou, por quem não te formou, que foi Deus. A Bíblia não é um livro que somente se lê como um livro de história ou de ficção. Ela depende da revelação. E lá diz que a criação em si é uma das formas de Deus revelar a sua glória, revelar a sua existência. Lá eu prometo que você vai encontrar resposta para todas as coisas. Tem problemas pequenos, grandes, impossíveis, coisas que não fazem sentido nenhum e quando eu preciso, a resposta tá lá na Bíblia. Às vezes até com dias, com números, tudo tem significado. O Senhor criou todas as coisas e nós queremos atribuir significados porque nós estamos carentes disso. Nós precisamos disso. A vida ela tem significado sim, ela tem propósito. Ninguém foi colocado no mundo para ficar de qualquer jeito, para ficar sofrendo. Esse não era o nosso plano inicial. Mas Deus também não interfere no livre-arbítrio dos seres humanos. E Ele entrega a cada um aos seus próprios caminhos, porque Ele é bom. Mas em algum momento, Ele vai cobrar. Então, se você quer seguir o ocultismo, se você quer seguir qualquer tipo de religião, Ele vai permitir. Você pode, você é livre para isso. No amor tem que haver liberdade. Mas em algum momento, seu pecado virá sobre você, assim como o meu veio sobre mim. É uma lei espiritual, não temos como fugir disso. A ira divina sobre os seres humanos é justamente os seres humanos criando deuses à sua própria imagem e semelhança, tirando a glória de Deus e dando para o homem, tirando a glória do Criador e dando para a criatura. Na época eles citavam os animais porque faziam muitos deuses à imagem de animais ou à imagem de homens, o que não mudou muito para hoje, mas isso está se tornando uma realidade até mesmo para os robôs, para as IAs. Nós estamos ficando muito dependentes e realmente idolatrando essas coisas, a tecnologia, as criações humanas e não o nosso Deus. Mas no momento em você voltar a sua atenção ao seu propósito original e perguntar ao seu Criador por que você está na Terra, o que Ele tem para você, você passará a viver uma vida com abundância. Eu não digo que você vai nadar em rios de dinheiro,
nem que você vai ter tudo fácil ou uma saúde perfeita, porque no mundo nós teríamos aflições. O sol nasce para o justo e para o ímpio. A terra foi amaldiçoada por conta do pecado. Tem coisas que nós não podemos fugir. Mas se você tá dentro da vontade de Deus, você nunca mais se sente vazio. Você nunca mais sente como se você não tivesse valor, porque você passa a conhecer quem você verdadeiramente é. E você tem esse desejo pelas coisas espirituais, porque você quer se conhecer. Então se conheça através da fonte original, a única que sabe para onde a sua alma vai e que quer salvar ela. Se você gostou desse vídeo ou pensou em alguém, compartilhe ele, porque o meu desejo aqui é que todos encontrem o que eu encontrei e que as pessoas sejam libertas de todos esses cativeiros. Eu sei que a minha geração, ela não nasceu para ficar trancada num quarto cheio de fobias sociais, com a internet ditando. Elas agora podem ser até animais se elas pensarem, porque você é o que você pensa. Isso é outro engano da serpente. Como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Isso a Bíblia vai dizer em Provérbios. E o que a serpente tá fazendo com isso? O que ela tá fazendo com as pessoas? O que ela tá fazendo com você? Com a sua vida? Pense sobre essas coisas e considere a existência do seu Criador. Considere a opinião dele na sua vida e todos os teus caminhos vão ser de delícias e de paz. Até o próximo vídeo.